Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a mais um final de semana, encerrando-se assim a 19ª semana do tempo comum. Hoje, sábado 14 de agosto, a Igreja faz memória de São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano, testemunho incontestável de amor e santidade. Ao morrer no lugar daquele pai de família condenado à morte, provou-nos que o amor não tem medida, nem busca o próprio interesse. São Maximiliano consolava a outros que tiveram com ele o mesmo destino. Que ele interceda pelas famílias e que aprendamos dele a ter um pouco mais de amor. Abramos o nosso coração para acolher a palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, inflamastes São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho, dirigida-nos por São Mateus no capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado enfatiza os ensinamentos de Deus por meio dos gestos de Jesus, com o exemplo do acolhimento dos pequenos e dependentes, simbolizados nas crianças. O evangelho que acabamos de ouvir é relativamente curto, mas traz em si o ensinamento essencial, que é a opção pelos pequenos, pelos fracos, pelos dependentes, por aqueles que ninguém valoriza ou dá crédito, pelos pobres e marginalizados. Aqui está o caminho que conduz ao reino dos céus. Tudo isso está figurado na imagem da criança, que na época de Jesus não tinha a importância que se tem hoje. Quando os discípulos repreendem as crianças para não se aproximarem de Jesus, eles estão agindo conforme a mentalidade daquela época, que era discriminar as crianças e não tratá-las com a devida atenção. Jesus, então, não permite que eles ajam assim e pede que deixem as crianças irem até ele, porque delas é o reino dos céus. Vale ressaltar aqui, queridos irmãos e irmãs, que aqueles que não acolhem os pequenos estão se distanciando desse reino. Com este ensinamento, Jesus nos mostra a importância da opção preferencial pelos pobres e também pelos marginalizados. A criança continua sendo detentora do reino dos céus, mas junto com elas, todos aqueles que têm um coração de criança ou as necessidades delas. Que sejamos discípulos missionários, atentos aos ensinamentos da palavra de Deus e que possamos colocá-la em prática, queridos irmãos e irmãs, temendo e servindo a Deus e acolhendo os seus preferidos. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, cuja memória hoje celebramos, abençoe-vos Deus de infinito amor, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém.